Comecemos por Alvalade, onde o Sporting e o Vitória de Guimarães encontram-se a limar as derradeiras arestas, com vista ao empréstimo de Jenny Catamo, no negócio no qual os vimaranenses deverão ficar com uma opção de compra, isto depois de uma primeira fase os leões se terem mostrado reticentes em aceitar a inclusão dessa linha no contrato do atacante, ou seja, Catamo pode não regressar a Alvalade. Seja como for, o acordo está de tal forma adiantado que o internacional moçambicano, de 21 anos, é amanhã esperado em Guimarães, estando já na fase final de recuperação de uma lesão muscular que o importunou nas últimas semanas. Trata-se por isso do regresso do atacante à casa que representou na segunda metade da última época, também na altura cedido, então fez 10 jogos e 3 assistências. O Sporting reativou o mercado em busca do sucessor de Mateus Nunes e no panorama nacional, André Almeida reúne a preferência da estrutura do futebol, apesar de num primeiro momento Rúben Amorim ter admitido a Hugo Viana e Frederico Varandas que preferia atacar a época com os jogadores que já estão no plantel. A verdade é que o técnico é apreciador das qualidades do médio do Vitória de Guimarães e por isso aprovaria o nome, a despeito de não existirem negociações nesta altura. O jogador de 22 anos implicaria um investimento na ordem dos 9 milhões de euros. Por outro lado, ontem foi revelado que Crespo também foi equacionado em Alvalade. A imprensa turca associou o luso-francês do Fenerbahçe aos Leões, porém encontra-se num patamar inferior ao de André Almeida. Campeões, seria André Almeida então um sucessor de nome e qualidade suficiente para render Mateus Nunes no miolo sportinguista? Lucas Roberton, um médio do Almeria que esteve referenciado pelo Sporting, foi oferecido ao Benfica. O jogador de 25 anos está avaliado pelo clube em 12 milhões de euros, embora se trate apenas de um valor de referência. Face às dificuldades na contratação de Ricardo Horta, os representantes do atleta terão indicado o médio argentino aos dirigentes do Benfica. O jogador, recorde-se, foi um dos principais trunfos do Almeria na última temporada, na segunda Liga Espanhola, ajudando a equipa a subir ao primeiro escalão do futebol espanhol. Roberton realizou 27 jogos e marcou por 4 vezes, contabilizando ainda 4 assistências. O Sporting está a atrasar um dos negócios devido à inclusão de uma cláusula de anti-rivais, isto no processo de Vivaldo Semedo, o internacional sub-17, utilizado em 2021-2022 pelos Leões nas equipas de sub-17 e sub-19 e cuja transferência para a Udinese, o 12º classificado da Série A, já havia sido alinhada por 3 milhões de euros, depois do Sporting recusar uma primeira proposta de 2 milhões e o clube italiano subir a parada, continuar então por fechar o negócio. O motivo prende-se com uma exigência da SAD verde e branca para se proteger da cobiça alheia. Interna, o Sporting insiste em que o contrato tenha a denominada cláusula anti-rival, segundo a qual, caso Vivaldo Semedo assine num curto espaço de tempo por um clube português, já depois de rumar a Udine, os de Alvalade passam a ter direito, segundo nos confidenciaram, a uma quantia a rondar os 20 milhões de euros. Pela invicta e com o reacender da chama em Alvalade pelas contratações, os Dragões não se disponibilizam para oferecer os 9 milhões de euros exigidos pelo Vitória para libertar André Almeida e estarão em busca de outro alvo. Os portistas chegaram a oferecer pouco mais de 3 milhões, mas também não aceitaram ultrapassar a barreira dos 5. As negociações estão assim suspensas entre o Futebol Clube do Porto e o Vitória. Pela Luz, falando do processo de Ricardo Horta, que ontem fomos esmiuçar e saber tudo o que já se passou e o que se pode suceder no futuro, a verdade é que agora há mais informações e dão conta que a viagem recente de Rui Pedro Braz a Málaga, acompanhado por Carlos Gonçalves, o agente do jogador, tentaram selar um acordo com o clube espanhol que defendesse os interesses das águias. Isto causou um profundo mal-estar junto dos bracarenses. Os minhotos entendem que a atitude provocou um retrocesso no dossiê e complicou ainda mais a aproximação para uma solução negociada. Ora, o Sporting de Braga deseja assegurar uma verba na casa dos 15 milhões de euros, à margem da parte reclamada pelo Málaga, que pede entre 4 a 5 milhões, e garantir ainda Gil Dias, um plano que não encontra aceitação na Luz. Falemos agora do processo de Gonçalo Ramos, ele que é muito pretendido em Inglaterra, nomeadamente pelo Newcastle, que prepara uma oferta então pelo camisola 88 das Águias, estando agora mais um clube também no seu encalço, trata-se do Southampton.
De acordo com o The Telegraph, os Saints preparam para entrar na corrida pelo avançado, uma vez que os responsáveis do clube britânico pretendem oferecer ao técnico Ralph Hasenhuttl uma opção de alto nível para o ataque, isto depois de apenas um ponto conquistado nos 2 primeiros jogos da Premier League. A publicação adianta ainda que o Southampton aponta para um custo do negócio a rondar os 30 milhões de euros, mas o Benfica aponta aos 40 para libertar o futebolista de 21 anos. A idade é também um ponto que seduz os Saints, que têm apostado na contratação de jovens. No jogo de ontem voltou a marcar e não escondeu a satisfação Gonçalo Ramos, afirmando que este início de época está a ser aquilo que eu esperava. Trabalho sempre para ajudar a equipa com golos, assistências ou com bons jogos. O mais importante é que ganhamos e até podíamos ter feito mais 1 ou 2 golos. Temos de encarar o jogo da mesma forma, vai estar 0-0. Vamos para cima deles da mesma maneira e queremos vencer, sublinhou, dizendo novamente que está determinado em continuar no Benfica. Estou focado no Benfica a 100%. Campeões, bola para vocês. Gonçalo Ramos fica até dezembro na Luz ou é muito provável que saia para a Inglaterra? Continuando com as restantes equipas da primeira divisão portuguesa, João Carvalho vai ser reforço do Estoril. Os canarinhos têm o acordo praticamente fechado com o Olympiacos para o empréstimo até ao final da presente temporada, sendo expectável que o médio português chegue por estes dias à Moreira para assinar contrato. O jovem português de 25 anos é o escolhido para colmatar a vaga deixada em aberto por André Franco no meio-campo estorilista, sendo um importante reforço para as opções de Nelson Veríssimo, com quem o médio trabalhou durante vários anos na formação do Benfica. O Boa Vista anunciou mais um reforço para a sua defesa. Trata-se de Bruno Onyemaechi, o central defesa esquerdo nigeriano que pertencia aos quadros do Feirense. Na temporada passada, Bruno realizou um total de 29 jogos pelos fogaceiros. A Bessade voltou a atacar o mercado de transferências e desta vez garantiu a contratação de Diogo Tavares, o 5º reforço para esta nova temporada. O jovem extremo chega proveniente do Beira-Mar após uma temporada em que marcou 23 golos e somou 10 assistências nos 37 jogos que realizou na Distrital de Aveiro. No seu currículo conta ainda com passagens pelo Mini Futebol Clube, Estarreja, Taboeira, pelo Gafanha, Vista Alegre e a equipa de Sub-23 do Estoril Praia. O Rio Ave anunciou a contratação do avançado ganês Emmanuel Boateng, confirmando-se assim um retorno à Liga Portuguesa. Através de uma nota oficial, o clube Vila Condense anunciou então o regresso do avançado de 26 anos e revelou ainda que este assinou um contrato válido para as próximas 2 temporadas. O avançado já realizou os habituais exames médicos e treinou ontem pela primeira vez com os restantes colegas de equipa. O Torriense continua bastante ativo neste mercado de transferências. No seu regresso à segunda Liga Portuguesa e nesta quarta-feira anunciou a contratação de Carlos Renteria, um médio colombiano que pertencia ao Académico de Viseu. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.